Agora sim a gente está chegando para a nossa live com uma convidada querida também, que está lá do outro lado, está na Austrália. Acho que para ela são 7 horas da manhã. A hora que ela chegar aqui a gente pergunta. Boa noite quem está chegando, Selma, Sandra, Vicente, Alessandra, Fê, Dione. Muito bem-vindos, boa noite. A gente vai falar hoje sobre constelação familiar, o tema que a gente sempre traz aqui, que eu trago nesse canal e que converso bastante com vocês. E eu convidei a Cíntia, uma aluna minha, para a gente falar sobre o nosso relacionamento com os nossos pais, né? Então, quero dividir com vocês e ouvir também na Cíntia, né, o olhar dela e como a gente pode compartilhar com vocês nosso olhar com relação a esse tema, tá bom? Eu vi que a Cíntia acabou de entrar. Seu aniversário hoje, você tá aqui. Bem-vinda, querida. Eu não sei, Cíntia, se você puder, manda para mim, ou eu vou te convidar aqui, ó, vou te chamar por aqui. Você consegue mandar um convitinho para... Ixi, apareceu aqui que você não pode participar, tem alguma coisa estranha. Veja se a sua conexão tá boa. Você tem que me mandar um convitinho. Quando a gente entra na live, aparece aquele negócio de solicitar, né, para participar. Vê se você consegue me mandar esse convitinho. Se não, eu tento te chamar por aqui, porque eu tentei te chamar por aqui e apareceu não pode participar. Será que a gente não vai conseguir fazer? Qualquer coisa a gente conversa aqui, eu vou dividindo com vocês, a Cintia fica na escrita, mas espero que não, espero que a gente consiga falar. Ah, agora sim. Recebi, sim. Muito bem. Boa noite, todo mundo. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Senão você já teria ouvido de vocês aí que não estava dando certo alguma coisa. Ah, tudo bem, Certo. querida? Bom dia. Boa Boa noite, bom noite dia. para vocês. E aí, derrubamos você da cama hoje para falar com a gente? Pois é, faz parte. Que Mas horas muito. que horas são aí agora? Tá um pouco baixo, viu? O seu. Deixa eu aumentar aqui. Não Peraí. sei se é o meu celular ou se é o seu som que tá meio Aqui baixo. eu tô tá no máximo. Ah, então tá bom. Gente, vocês avisam. Avisa a gente se vocês estão ouvindo, tá? Por favor, se tá dando para ouvir tanto eu quanto a Cintia. Boa São 7 horas da manhã aí, né? Eu vi no seu. horas da manhã. Deixa eu Você- até um pouco atrás aqui para vocês verem É, direitinho. O olho. fica tranquila, dá pra ver, a gente tá, pelo menos eu tô conseguindo te ouvir bem também. A Valéria tá dizendo que tá tudo ok, legal, Beth também. Obrigada, gente, pelo feedback. É sempre bom vocês falarem pra gente, porque a gente fica aqui, às vezes não sabe como que tá chegando aí, né? Bom, a Cíntia, como eu estava contando antes dela entrar, ela está lá na Austrália, ela é minha aluna do programa Constelação na Prática, um programa de formação em constelação familiar. E eu queria pedir se, como eu sempre peço, falo, né, para quem vem participar aqui, para contar um pouquinho, né, a sua história com a constelação, como que você conheceu a constelação, e a sua história também, né, com o que você faz hoje, com o que você trabalha, para a gente poder entrar no nosso tema e começar a conversar um pouquinho e falar hoje um tema que a gente fala e vai continuar falando, que é sempre algo que a gente precisa aprender, sempre, né, que é olhar para os nossos pais. Bom, mas diga aí, que só eu não paro de falar aqui. Eu sou, atualmente, eu sou terapeuta floral e alquimista. E a constelação, ela veio antes de tudo isso. Então, para eu chegar no meu caminho de hoje como terapeuta, eu passei pelo processo de autoconhecimento, muito tempo de terapia, só que foi com a constelação que eu consegui dar passos muito fundamentais de dissolver mesmo os emaranhados, não só familiares, mas pessoais. Uhum. E porque eu ganhei muito com a constelação, eu resolvi me tornar consteladora. E Que foi legal. um processo muito orgânico, assim, não teve
um super planejamento. Foi uma coisa que eu acordei um dia falando, fez sentido, e é isso que eu tenho que fazer, e eu senti no fundo da minha alma que era o que eu tinha que estar fazendo. Que legal. Quando que você teve primeiro contato assim com a constelação? Faz tempo? Puxa, acho que faz uns 3 anos, talvez 2 ou 3 anos E você atrás. falou e você falou que hoje você é terapeuta floral e alquimista, né? O que você fazia antes? A constelação também ajudou e fez parte dessa transição aí de encontro Eu com o que acho você que faz foi hoje? todo um processo de abraçar partes de mim que eu acho que que é complicado, porque a gente vive num mundo secular em que muitas partes de nós são negadas pela sociedade, que a gente não pode necessariamente abraçar a espiritualidade, por exemplo, ou Uhum. trabalhar com aquilo que está além do físico, né? E ainda assim ser um curador. Assim, não necessariamente a gente precisa ser médico, e a constelação me mostrou isso. A gente não precisa ser médico ou enfermeiro ou fisioterapeuta para ser um curador. Você pode ser um curador independente, né, de onde você esteja. Você pode curar sistemas, e você pode curar lugares de trabalho, pessoas de maneiras diferentes. A gente pode Ai, que tocar, lindo isso que você está dizendo. a Muito gente lindo. tocar as pessoas de maneiras diferentes. E foi uma das coisas que eu resolvi fazer. Eu consegui abraçar essa espiritualidade, abraçar essa habilidade que está além né, do físico, do tangível. E a Uhum. conservação, ela é uma ferramenta, um meio de facilitar tudo isso. De facilitar, porque a gente ainda vive num mundo de terceira dimensão, que a gente precisa ver, tocar, entender, tem que fazer sentido para a gente. E a constelação faz isso, ela faz esse meio campo entre aquilo que a gente não consegue ver e aquilo que precisa ser visto. Que parece É, ter, né? Entre uma. até o que você falou me remeteu a várias coisas, assim, por isso que eu achei tão bonito o que você está dizendo. Primeiro de tudo, você falou que você nunca fez live, estava tensa, ó, tá super legal a nossa conversa. Gente, inclusive eu vou pedir para vocês, ajuda se vocês estão gostando, vão escrevendo para a gente ir dosando também, né, a conversa, o que a gente pode entrar, o que vocês querem mais saber, né, e a gente vai tentando seguir. Então, o que você me falou me remeteu a algumas coisas. Uma delas é quando o Bert Hellinger iniciou algumas constelações, era algo muito mais, até aquela constelação estrutural, mais mecânico, talvez, de posicionamento, de colocar os pais atrás sempre e tal. Não, não tá errado, mas era um modelo mais rígido, talvez, né, desse olhar. E ele foi evoluindo, né? E o Bert Hellinger muito iluminado, então ele descobriu algo e aí ele continuou trabalhando nessa descoberta, nesse olhar, e tanto que chegou no final com as novas constelações familiares, em que eram muito mais movimentos espirituais. E quando a gente fala espiritual, tem que só tomar esse cuidado para não misturar com religião, mas é algo que transcende mesmo, né? Então ele trabalhava as novas constelações familiares com algo que a gente não conseguia entender racionalmente. A gente olhava, via lá ele constelando, né? Eu tive a sorte de participar de alguns eventos, enfim, e aí você vê ele conduzindo, você entende, mas você não entende. É um outro entendimento, é de alma, é outro lugar. E eu lembro que logo quando eu comecei a constelar, as pessoas perguntavam: Ah, mas você não faz, né, a nova constelação? Você não trabalha nesse modelo novo? E eu falava assim, gente, o Bert Hellinger é o Bert Hellinger. Ele pode fazer algo assim que ninguém entende nada, mas que todo mundo sabe que tem, né, acho que essa, não sei nem como explicar isso, assim, é não entender racionalmente e tá tudo bem. Porque quando a gente aqui começa a trabalhar com a constelação, e na época eu lembro que eu estava começando, as pessoas ainda buscam muitas respostas racionais ainda, mesmo que a constelação não seja assim, né? E aí no meu trabalho, na minha evolução no trabalho das constelações e nos workshops, já teve constelações que não tinha palavra nenhuma para ser dita, não tinha nada que a gente conseguisse explicar, era muito mais sentir, e eu conduzi como a constelação precisava ser conduzida,
Hoje mesmo eu fiz uma constelação agora há pouco, que era uma constelação que a gente entendeu pouco do que aconteceu, mesmo ela sendo individual. Mas eu sinto que a gente ainda somos muito réis mortais, assim. A gente ainda precisa muito entender, sabe? Aquele entender que não entende de fato, né? A gente sente, entende e tal. A gente precisa muito disso. E a sua fala me remete muito a isso, assim, né? A gente poder abraçar coisas que não são desse campo mais racional, né? Totalmente. E eu, assim, desde que eu comecei a me envolver com a constelação, eu ganhei muito. Assim, muito no sentido de até descobrir uma família no Havaí, sabe? Olha, que É, interessante. foi muito interessante, porque quando eu comecei a mexer nessas, né, para descobrir aquele negócio que a gente sempre fala, investiga os seus antepassados, vai vendo. E aí, Uhum, esse ano foi um daqueles anos em que eu falei, não, eu vou entrar num novo setênio, que eu fiz 35 anos, aí eu falei, eu vou entrar uhum, no setênio, eu vou ter alguma coisa me chamando, eu vou começar a me movimentar para passar esse aniversário num outro lugar. Que uhum. acabou que com a pandemia, com toda essa confusão, acabou não acontecendo da maneira como eu imaginei. Mas o importante, né, o essencial dessa história foi que, sem querer, eu ativei alguma coisa com a constelação e Sim. essa constelação me trouxe uma parte da minha família, do lado do meu pai, que a gente sabe muito pouco, sabia muito pouco, Uhum. e eles têm o mesmo sobrenome, Hiraoka. E aí, esse meu parente distante falou: Olha, desculpa, eu te adicionei, porque o lado da minha mãe, da família da minha mãe é Hiraoka, e tem toda uma família de Hiraokas aqui, e tem até uma rua com o seu sobrenome. Caramba, que legal. Então, foi muito legal, porque aí a gente começou a trocar essas informações e eu acabei descobrindo uma parte da minha família que eu não fazia nem ideia que existia. E aí estamos aqui hoje, sabe? Muito mais É. integrado, sabendo que essa parte da família trouxe uma força para a gente, Uhum. e a gente passou do desconhecido ao conhecer, né? E quando a gente Sim, claro. vê, Traz a luz, né? quando a gente quer ver, as coisas realmente acontecem. Então foi É. muito bacana. E é legal, assim, acho que é importante falar sobre isso que você está comentando para quem está assistindo aqui e para a gente ir trazendo também sempre uma luz, né, em cima do que a gente diz. A pesquisa ou o olhar para os antepassados ou né, a gente olhar para trás para os ancestrais, ela é importante, mas ela é muito importante quando a gente está num processo de aprendizado, de autoconhecimento e de desenvolvimento. Ela é menos importante quando a gente quer curar algo em nós e a gente não quer olhar para nós, a gente quer achar que é um problema lá atrás, né? Então, também quando você foi me falando, eu também me lembrei de recentemente teve uma constelação de uma pessoa que ela queria constelar os ancestrais. Ah, eu fiquei sabendo que existiu tal história e aí eu queria olhar para isso. E aí eu perguntava para ela, mas o que que isso traz para você hoje, né? Por que constelar algo que aconteceu lá na ancestralidade? O que que isso traz para você hoje? Ah, não, é que assim, ela se emocionava assim de falar isso aquilo, mas ela era só realmente um olhar porque queria olhar. Então, a história que você contou, e várias pessoas aqui comentaram que é linda, né? E realmente é emocionante isso que você diz. É porque, e você contextualizou muito bem, assim, é porque você está no processo, né? Você se abre para um processo de autoconhecimento, para um processo de aprendizado, até porque a gente no curso fala sobre o genograma, para a gente conhecer mais da nossa Uhum. família e tal. Mas é porque é um processo de abertura, não é uma constelação específica para olhar para a ancestralidade. E aí, quando a gente está neste processo, tudo se encaixa, tudo vai fluindo, né? Acho que a gente vai curando algumas coisas aqui, mas vão fluindo, as outras coisas vão surgindo e tal. Então, é diferente o ponto de partida só, né? Que eu acho que é legal também a gente esclarecer isso.
para que as pessoas não comecem a entrar nessa neura. Ah, eu preciso saber porque isso vai me impactar aqui na frente. De certa forma impacta, mas você tem que mais olhar aqui na frente onde você está e aí entender qual a ligação do que você ficar preocupado em querer saber a ligação que te traz aqui, né? Não sei se ficou É, claro o que eu estou é, dizendo, não sei se ficou claro para você, se ficou claro para o pessoal, vocês podem também comentar aí, pode comentar. para mim foi muito, assim, não foi um movimento que eu planejei, Sim. aconteceu. Então, é São isso. coisas que a constelação faz, as coisas acontecem, elas não necessariamente, você não está nem preparado para o que vai vir de benefício ou em forma de cura, as coisas simplesmente acontecem. E eu já fiz as pazes com isso, que as coisas vão acontecer. E Legal. vai ser muito inesperado, e justamente porque é tão inesperado e novo, fica muito mais bonito e mais emocionante. E a gente, eu não sei, eu consegui integrar isso muito bem no meu coração. E Sim, hoje o lugar onde eu tô é um bom lugar, porque eu consegui dar lugar para isso, mas realmente tudo aconteceu e tudo está acontecendo porque eu resolvi trabalhar nas minhas sombras, assim, não é isso, é isso. olhar para, não é ficar olhando para os outros, assim, quando você toma responsabilidade pela sua vida e toma a sua vida nas mãos, é que as coisas começam a acontecer, porque aí não é mais o outro, aí é para mim, né, dentro de mim. Uhum. E é É, isso, né, que é tão legal. pois é isso mesmo. Pode falar, desculpa te Não, interromper. não, pode. Então, É, outra coisa que você falou sobre cura também, que também me remeteu, foi a gente usar a cura em diversos lugares, né? De diversas formas, e mesmo cura de ambiente. E aí eu lembrei também da minha amiga Deusemara, que eu sempre falo dela aqui, que ela trabalha com medicina do ambiente. E aí, gente, é outro campo, a gente vai realmente se abrindo, porque o trabalho que ela faz de medicina do ambiente é maravilhoso, de entender os objetos que você tem na sua casa, entender a localização dos cômodos, né? Como isso está sendo equilibrado, entender. Enfim, tem tanta coisa, eu não conheço muito. Eu sei que ela já veio aqui e me ajudou, né? Olhando assim a minha casa. Mas tanto essa questão dos objetos, da energia dos objetos, então é uma forma de cura que não é conhecida assim, né? Quando a gente fala sobre, né? Como você estava dizendo no começo, por isso que me lembrou também, né? Esse olhar para a cura dessa forma. E aí, me conte, aí você entrou na constelação e tudo, e o seu contato com. Aí você decidiu fazer o curso agora? Faz tempo que você começou? Eu não me lembro se você está nessa turma de. Você está nessa turma de agora, não foi? foi de agora, começou em Legal. janeiro, fevereiro? É. E Aham, legal. tenho todo aquele cuidado de também me dar o tempo para fazer Uhum. módulos, porque parece muito simples, mas dentro da gente é muito complexo. Então, cada exercício eu achei, na minha cabeça, inicialmente, eu achei que eu fosse passar por todas as aulas, assim, nossa, super rápido, que comparado com o volume Uhum. de coisa que eu tinha nos módulos de alquimia, né, que é Uhum. muita coisa, assim, que a gente, Aham. assim, sem parar e muito. E aí eu falei, não, nossa, eu vou sentar aqui e eu vou fazer acontecer. E não é assim, é, 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 um, é um processo que não é simples. Você tem que ir e estar muito preparado e acontece na hora certa. Então, assim, às vezes de um módulo para outro demorou muito tempo uhum. para eu colocar a mão naquele módulo e de repente eu coloquei a mão naquilo ali e aí eu passei uma semana processando só um exercício, sabe? Um É isso exercício mesmo. E isso que é bom, né? A gente fazer as coisas não só no nosso ritmo de trabalho, mesmo a gente não querer atropelar, mas também obedecer o nosso ritmo de alma, porque o curso também falo isso bastante para quem é aluno, para quem está querendo entrar e tal. As horas, né? E se você for ver as aulas, não são longas, mas se você assistir aquela aula e começar a absorver aquilo, precisa de um tempo.
eu não libero todas as aulas no começo por causa disso, porque eu sei que no começo tem muita ansiedade, eu quero ir logo fazendo as aulas e tal. Mas não é essa a intenção é fazer, processar, fazer o exercício e sentir isso reverberando em si, né? Porque o exercício também, ele tem depois, né, o que ele reverbera, o que ele muda na gente, né? Então é legal que você está dizendo isso também, como sua experiência, porque é o meu sonho de consumo, é o que eu gostaria que todos os alunos fizessem, assim, e aos poucos. E eu sei que tem gente, e a gente respeita todos os ritmos. Tem gente que faz mais rápido e depois volta e refaz, né? Então cada um vai no seu tempo. Mas o mais importante é isso, é saber que são temas profundos, né? A gente precisa olhar para os temas dessa maneira, como eles são profundos, não na superficialidade, porque a constelação é tudo menos superficial, né? É. Exatamente. Eu Ela é tenho até por... dificuldade de. É, eu tenho até dificuldade, às vezes, de responder as caixinhas de perguntas que eu abro aqui no Insta, as pessoas colocam perguntas, porque não dá para eu saber exatamente o que é, porque numa caixinha, uma frase só, às vezes a pessoa não consegue colocar tudo. E às vezes também é como se fosse uma pergunta para resolver muita coisa. Então a dificuldade é essa, porque a constelação ela não é superficial, então a gente precisa entender todos né, os meandros, e é por isso que o curso é para ser feito assim também, né? Para a gente estar mais preparado para atuar. Eu acho que é por isso que é o meu, é a minha egrégora, sabe? A Aham, constelação é a minha egrégora, porque tem esse elemento da profundidade. Eu não sou uma pessoa rasa. aham, Eu geralmente eu tenho essa tendência a ir mais fundo e a constelação ela permite isso. Então é muito legal. E tudo aquilo que a gente não vê e que aí a gente tem a oportunidade de ver e que você nunca imaginou e o negócio tá ali e pô, que legal, né? Que a gente chegou numa fase da nossa evolução em que isso é permitido, que a gente chegou num formato em que coisas tão profundas, elas podem vir à luz e a gente tem essa oportunidade de trabalhar. Então é, é muito assim, me coloca num lugar de muita humildade, uhum, de agradecimento, assim, de gratidão profunda, porque é isso que, sabe, só me trouxe coisa boa, não tem nem é, não gosto nem de ficar rasgando muita seda pro tema, porque, né, para minha gratidão e para o quanto isso é importante para mim, uhum. porque eu acho que cada um tem que ter a sua experiência também. Né? Claro, Que claro, tem nada do que eu digo, experimente, tem a sua própria experiência. exato, exato, é isso mesmo. E quanto tempo você está aí na Austrália? Eu estou aqui há 12 anos. 12 anos já, bastante tempo. Que 12 anos. legal, que legal. Bom, e aí me conta, vamos falar sobre tomar os pais, né? Você Sim, comentou sobre experiências que você já teve de conversando com outras pessoas e tal. A gente conversou um pouquinho antes da live. O que nesse. Vamos começar mais aberto, depois acho que a gente pode ir caminhando até ver as perguntas, né? Se o pessoal se quiser colocar perguntas aí, pode colocar pra gente. O que você. O que você quer começar falando sobre esse tema? Como você quer começar? Ou como você quer trazer o que você entende por esse tema, né? Dessa forma. Eu tô falando isso porque as pessoas estão cansadas de me ouvir já. Então eu quero. Tô usando da sua palavra para me ajudar também. eu acho que a gente pode falar um pouco sobre aquilo que a gente conversou na elaboração do tema, porque ela começou com uma ideia muito forte, né? Aham, E que era a patologia, e uhum, aí depois a gente conversando, eu entendi o que estava por trás daquilo, e às vezes a gente tem que passar por esse processo de começar por uma coisa muito geral e talvez até que não seja o foco, né? Não seja o que tá o X da questão. E uhum, foi esse caso que eu tive contato de uma pessoa que tem uma mãe narcisista, que uhum, é, eu não sei nem se é diagnosticado, eu só tenho o relato da pessoa em relação a toda a situação. uhum, E foi uma situação delicada, porque ela estava para se casar, e aí, quando a mãe veio visitar, não
deu tudo errado. Assim, deu tudo que era para dar certo, deu errado. Aí a mãe voltou para casa e aí começou um processo de às vésperas desse casamento, de um processo de luto ao mesmo tempo, porque ela resolveu cortar as relações com a mãe. E aí, que são situações difíceis, porque isso se aplica, como a gente conversou, a qualquer caso em que seja mais difícil. Porque, assim, de uma certa forma, a minha vida, eu acho que apesar das minhas dificuldades com os meus pais, que todos nós temos, porque todo mundo tem sempre um problema com pai e mãe aqui ou ali, elas são, de uma certa forma, comuns. E aí, às vezes, a gente se depara com esses casos em que, caramba, né? A pessoa passa por maus bocados, não são coisas simples, teoricamente simples. E é claro que, do ponto de vista da constelação, quando a gente olha para, né, o que é que está por trás das questões, a explicação é de uma certa forma simples, que é tomar os pais. Então, ter os pais como são, aceitar os pais como pessoas comuns que vão cometer erros e que vão ter acertos e muito provavelmente passaram por infâncias difíceis ou que aprenderam somente aquilo e elas passam aquilo que elas aprendem. Mas na realidade não é tão simples, né? A gente pode falar isso de uma maneira muito simplificada, mas a realidade é que o ser humano é complexo e a gente tem essas questões muito profundas que vão além do comum, né? Que vão além daquilo que a gente está, talvez até da minha experiência de vida, que seja uma experiência talvez comum. E aí... Pode falar, desculpa, depois eu... Não, vai que eu não quero, a gente tem que chegar no... A gente vai trocando. A gente... algumas coisas, assim, fantástico, né? A gente iniciar falando sobre isso. Tem algumas perguntas que depois a gente volta aqui para responder, gente. Pode ficar tranquilo que a gente volta. Eu acho que é muito legal o que é comum, né? A gente pensar no que é comum. Porque quando você diz, a gente tem as nossas dificuldades com os nossos pais e tem algumas questões que são comuns, que a gente vê os outros, né? Tem aqui, a minha família eu vejo ali na outra e tal. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é comum, porque a gente aprendeu o nosso comum dentro do nosso sistema familiar. Então, quando a gente recebe, até falei da minha dificuldade de responder perguntas às vezes nas caixinhas, porque aquela pessoa ela está falando do lugar que é comum para ela, que não é o mesmo comum para mim. E a gente, enquanto constelador, no ponto de vista de constelador de constelação, a gente tem que se distanciar do meu comum e do comum dela, né? E conseguir mostrar ou talvez trazer à luz aos temas ou às ordens do amor, o que a gente aprendeu, se eu estou ensinando e falando de constelação, eu vou ser fiel à constelação, né? Então, eu vou lá e trazer à luz do que a pessoa está trazendo, as ordens do amor e os equilíbrios e tudo. Mas isso tudo, a gente ainda está na teoria. Aí a gente tem que transitar entre a teoria do distanciamento, de conseguir falar assim, as ordens do amor são essas. Existe a ordem da hierarquia, os pais são maiores, existe a ordem do pertencimento e tal. Mas aí eu transito entre isso e o que a pessoa está vivendo ali na situação, na vida, na ponta, né? Então é este trânsito que a gente aqui do nosso lugar consegue falar, mas a gente não consegue saber de fato como que é lá, porque ela vive o comum dela, né? Então, acredito que é uma reflexão muito legal para a gente pensar o que é o comum. Uma vez, faz muito tempo, eu considerei uma pessoa que ela falava sobre, o tema da constelação não era casamento, mas ela trouxe uma outra questão e aí eu perguntei alguma coisa sobre traição. Não me lembro porque a gente entrou no tema, acho que surge na constelação, eu perguntei sobre traição. Falei, você tem receio de ser traída pelo seu marido? Eu não me lembro exatamente, mas tinha alguma coisa de traição no relacionamento dela. Aí ela falou assim, como que é?
Ela falou assim, eu acho que eu já fui traída, mas é comum. Todos os relacionamentos acontecem traições. Porque aí, olhando para aquilo, a mãe, né, tinha essa história, a avó, dos dois lados da família e tal, então ela vivia aquilo como comum para ela. Então, e isso me chamou a atenção para isso, né? O que que é o comum, como que a gente enxerga esse comum. Aí é claro que você fala assim, não, mas tem um padrão, né? A gente sabe que normalmente na véspera do casamento a mãe tá lá do lado e não vai causar para criar esse luto. Então a gente consegue ter talvez essa visão mais superficial aí do que é um padrão. Mas ainda assim é muito difícil a gente falar sobre mãe narcisista ou sobre este comportamento se ele não é visto de fato como uma patologia, se ele não é diagnosticado como realmente uma patologia. Por quê? Porque às vezes reside neste fato de eu chamar minha mãe de narcisista ou dizer que eu tenho essa dificuldade e tal, porque eu não consigo tomar minha mãe como ela é. E aí a gente volta para olhar para a teoria e falar assim, e aí a constelação às vezes ela nos mostra isso, né? Por que que a mãe está trazendo esse comportamento e está mostrando isso na véspera do casamento? Será que você foi, a pessoa foi, enfim, foi grata pela vida que ela recebeu da mãe? Será que ao longo de toda a existência dela, ela conseguiu, né, honrar o que a mãe fez ou olhar para a mãe como uma pessoa comum, como uma pessoa com seus erros e seus acertos e tal? Ou seja, a gente voltar na teoria e só colocar essa dúvida. E o Bert Hellinger falava muito isso, sobre a dúvida. A gente não sabe, a gente abre uma porta para a gente dar um próximo passo, né? Uhum. Então, por isso que o nosso cuidado, quando eu estava falando com você sobre esse tema, eu falei assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é que, não vou dizer, é fácil chamar a mãe de mãe nascida, não é isso, não é essa a questão. Acho que a questão só é a gente deixar de olhar para nós e colocar sempre a responsabilidade do outro lado, né? Então é um trabalho muito grande da gente sempre voltar para cá, olhar para cá, né? O que que eu faço e o que eu faço de alma. E eu também não estou dizendo com isso que sempre a mãe tá certa e eu tô errada. Não é isso. Às vezes eu já vi também em constelações, porque não tem certo e errado para começar, né? Mas eu Uhum. também já vi em algumas constelações que a gente precisa mesmo encontrar um lugar para se afastar, se defender, se preservar perto de relações com os pais que são relações que às vezes invadem a nossa privacidade ou invadem a nossa individualidade. Por quê? Porque os pais tiveram sim dificuldades na infância e tal e não conseguiram, né, tá lá talvez sentados na sua cadeira de pai e de mãe mesmo, né? Os pais são indisponíveis. Isso, E pode eu, falar. a gente Não vê sei se eu muito. viajei muito aqui. Não, é que foram vindo várias coisas, né, quando você estava falando. E uma das coisas é a gratidão, né, da gente demonstrar gratidão pelo pai. Isso aí foi o que a gente também conversou antes, que eu falei, pô, isso aí parece simples, mas não é. Dependendo do que a gente está vivendo, não é tão simples assim, né? Desenvolver isso. E às vezes existem tantas dores, a gente viveu tantas dores, ou a pessoa viveu tantas dores e tanta rigidez, ou que endurece, né? Fica aquela couraça e não Sim. é muito difícil você passar por aquilo. Então, quando eu mencionei, eu falei, puxa, talvez seja legal você olhar para sua mãe como uma pessoa comum e agradecer, sabe? Entender que é do jeito que é, não tem, não vai ter como mudar, né? O que é, a situação como é, e agradecer pela vida, porque querendo ou não, você está vivendo esse momento feliz da sua vida graças à sua mãe que amou seu pai. E aí É. você está aqui hoje. Só que foi como se eu tivesse falado por uma porta. Assim, foi uma das coisas assim super resistentes. Ela, eu não sei do que você está falando e aí talvez não sei, mas não sei. E Uhum. aí eu entendi, aí eu falei, puxa, eu também não vou entrar num lugar que não é o meu lugar. Claro. Uhum.
eu tenho que respeitar o meu lugar nisso aí, que é até aqui que eu posso ir e tudo bem. E aí eu também fui olhar para o meu próprio processo nisso aí, né? Porque quando acontece alguma coisa, a gente acha que a gente vai, que as pessoas olham para fora, mas elas olham para dentro. É. Então foi o que eu fui fazer. Eu falei, então eu vou olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, eu também fui conversar lá com os meus pais, né? Me constelar e falar, olha, muito obrigada. Antes eu não via, agora eu vejo. É. Então, E isso é o bonito da constelação, é a gente se abrir para os pequenos recados que a gente recebe ao longo da vida, dos dias, né? Porque as situações que a gente recebe que nos desafiam, que tiram a gente da zona de conforto e que a gente fala, ai, puxa, eu não cheguei onde eu queria chegar, ou não consegui tocar essa pessoa como eu gostaria de ter tocado. No fundo, é tudo eu, né? Eu queria tocar a pessoa, eu queria falar, né? Então, deixa eu olhar para mim também, por que que eu ainda estou precisando olhar para isso, né? Então, a gente, conforme a gente vai tendo mais contato com a constelação, a gente também vai percebendo que as coisas que acontecem são sempre mensagens para gente, né? E a gente pode ir crescendo com cada uma delas, com as mais fáceis e as mais difíceis. Tem mensagens que são mais prazerosas e tem coisas que são mais difíceis que a gente recebe, né? Olhando e aí voltando, falando, só para também a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Do olhar para os pais, assim. Eu acho que é um processo muito bonito o processo da constelação, da gente saber que a gente vai ficar a vida inteira, né, tomando os tomando pais mãe. e olhando para os pais, e entendendo. Por quê? Porque a gente criou essa expectativa quando era criança de que os pais são heróis, né, de que os pais estão lá no pedestal e de que, né, eles sabem tudo, tal. No nosso processo de crescimento, na nossa adolescência, a gente rompeu um pouco com isso e aí cria, às vezes vai para um outro lado, né, de achar que os pais não servem para nada. Mas aí a gente vai voltando. Eu acredito que é isso, a gente vai voltando a ver que não é nem super-herói, né? E nem não serve para nada. São pessoas comuns que fazem o melhor que eles podem com o que eles têm. E acho que esse é um olhar muito bonito de crescimento nosso e deles também. Então, não tem respostas absolutas para isso, né? Não tem, não existe mãe narcisista, o que existe é você não olhar para a mãe. Não existe isso, porque às vezes existe sim, né, como uma patologia, mesmo nem falando da patologia, mas às vezes existe sim uma dificuldade tão grande de lidar com meu pai ou com minha mãe como eles são, que o melhor é eu me afastar. Então, nunca vai ter uma resposta que serve para todo mundo, né? A gente precisa encontrar a nossa. É que a gente tem que tomar cuidado também. A gente não pode, enquanto constelador, falar, não, o bom é você se afastar, porque não é a verdade, né? As pessoas falam, isso é o mais fácil, então vou me afastar, que aí vai dar certo. Não é isso, também não é isso, né? Aí a Por pessoa isso, também tem que tomar responsabilidade pelas escolhas dela. A gente, como terapeuta, não pode escolher pela pessoa, ela tem que encontrar dentro dela, né, a decisão e tomar a decisão e arcar com as consequências do que virão, né? Porque tudo vem é, com preço. exato. Por isso que a gente transita entre, de novo, a teoria e a realidade ali, com o que a pessoa está sentindo na ponta. Eu não tenho como decidir para ela, mas eu mostro o caminho, né? Assim, a gente fala, é por aqui, né? E eu acredito que um grande desafio e um grande aprendizado para nós consteladores é a gente poder ver que a pessoa às vezes não vai, não está pronta ou não quer e não vai porque não vai, né? Uhum. Eu me lembro uma vez, oi? E que tudo bem, E né? tudo bem, então. Eu me lembro uma vez que eu constelei uma moça também, que ela tinha tido uma infância muito difícil, tinha sido abandonada pelo, acho que a mãe, eu não me lembro exatamente, eu acho que a mãe era garota de programa, e aí então ela não conhecia o pai, e aí a mãe não cuidou dela, deixou ela com a avó, né? E aí ela veio constelar porque uma amiga
sugeriu a ela que fizesse constelação e tudo, então ela veio conhecer a constelação e constelar logo. E aí eu me lembro de falar sobre a mãe, de trazer tudo que a gente fala da teoria sobre a mãe, sobre o amor interrompido, e ela iniciou a constelação e terminou a constelação dizendo, mas para que eu preciso da conexão com a minha mãe? Minha mãe já morreu, já não quero. Tá boa minha vida sem minha mãe, né? E assim, viver com isso também pra gente, que conhece a teoria, né? A gente fala, puxa vida, mas de novo, tá tudo bem, porque a gente tá aqui trazendo e mostrando, né? E também com muito cuidado, não é que eu tô mostrando de um lugar melhor, não. Né? Eu estou mostrando o que eu posso, o que eu tenho para mostrar. Acho que talvez o que eu tenho para mostrar não é exatamente o que ela precisa ver, o que está no momento dela ver. E aí talvez seja até uma falha minha, ou dela, não sei, não tem falha, né? Tem Tem falha. esse processo, né? Esse processo para as duas, né? De crescimento para as duas. E tomar os pais é uma coisa que a gente vai passar o resto da vida fazendo. E a outra coisa que a gente tinha que tocar, eu acho que na live, é o não endeusamento dos pais. Porque a gente também fica muito dividido quando é uma situação difícil como essa, de tomar a decisão de cortar, né, a relação, Uhum. que às vezes resulta em uma coisa mais saudável, só que a gente fica com muitas culpas e, assim, é como é que chama? Um outcome, um resultado Uhum. que pode acontecer, né? Você ter a culpa e não tomar a decisão mais saudável para você, por exemplo, porque tem essa ligação tão forte, né? Que é lógico que a ligação com pai e mãe é muito forte, a gente é, é, precisa de muita coragem. Sim. É um movimento assim, puxa vida, que muitas vezes é solitário, porque você passa por isso e um processo que vai tocar em lugares muito profundos, né? Ainda mais quando a gente olha em volta, que o ser humano adora uma comparação, né? A gente vai lá e se compara e quando vê, né? Puxa vida, nada tá bom porque eu tô sempre olhando para fora em vez de honrar aquilo, a minha escolha, né? Então, a gente também tem que, de uma certa forma, aplaudir essas pessoas que têm a coragem de tomar essas decisões difíceis e de seguir, né, a vida, abertos para a vida e fazendo o seu melhor, porque é o que a gente faz, né? Cada um faz o melhor que pode com o que tem É. para poder seguir e a gente conseguir olhar também para essas pessoas com compaixão, porque quando a gente olha de fora, muitas vezes a gente julga. O primeiro impacto é aquela, né, louca, não conseguiu, né, tá ali e não fala com a mãe ou não fala com o pai. Poxa, é uma decisão super forte e é Pois é. muito corajoso e muito solitário muitas vezes. Então, né, compaixão, vamos lá. Para tudo, né? Para tudo, acho que para todos os lados, porque é claro o que você tem dito, né? O que você está falando sobre essa decisão de às vezes romper com difíceis relações de fato, tudo, é um olhar para a ovelha negra da família, ou seja, é um olhar às vezes para um outro salto. A gente não realmente não consegue julgar, não consegue olhar, mas é olhar com esse distanciamento. E tem um outro olhar também, que é para a pessoa que não consegue sair da casa dos pais e que fica, às vezes sai de casa, tá, mas fica com esse contato diário, não vai para a vida, né? Ainda fica preso. Então, assim, e isso também acontece bastante, já em diversas constelações, que a gente vê que falta essa força de, olha, eu tomo dos meus pais o que eu posso, o que eles têm para me dar, e eu sigo a minha vida. Às vezes, esse não sair de casa ou ficar ainda é porque a gente quer mais, quer mais, quer mais, acho que não recebeu o suficiente. Então, ou a gente acha que tem uma questão de autoestima e acha que recebeu demais, então eu não posso sair daqui, desse convívio, desse contato, não posso deixá-lo sozinho, porque eu preciso cuidar, eu preciso devolver o que eu recebi. Né? Então tem os dois lados aí, e tem
acredito que, de novo, o nosso olhar de fora é saber que a gente está olhando de fora. A gente não sabe absolutamente nada do que está acontecendo ali dentro, né? A partir do momento que a gente pode, sim, conduzir uma constelação, fazer algo, a gente pode ajudar a olhar também de fora, mas o caminho aparece, né? Quando a gente faz essa constelação. Então, enfim, é sempre um olhar muito bonito, muito de crescimento, né? Por isso que a gente acho que é tão apaixonado pela constelação, porque a gente vai conhecendo as histórias e vai se apaixonando pelas histórias, né? Eu, pelo menos sou assim, eu vou me apaixonando pelas histórias, pelas coisas que eu tenho contato, que eu vejo. Eu acho que é muito legal a gente pensar assim. É, Eu tô vendo aqui os comentários, a Karen tá dizendo, eu super compartilho desse sentimento de gratidão, tudo que estou vivendo desde que eu comecei a estudar constelação é incrível. É isso, né? Quando a gente se abre, a gente vai dando esses passos. A Luísa Reis está perguntando o que é tomar os pais. Acho que ela fez essa pergunta mais cedo, acho que a gente já acabou respondendo, né? Aí o Diego perguntou: é preciso ter contato físico ou manter um relacionamento mais próximo para tomar os pais? Quer responder a essa, Cíntia? eu acho que primeiro é uma decisão sua, mas é possível não ter contato físico com os pais sem excluí-los. É tomar no coração mais do que a gente tá lá no corpo a corpo, no dia a dia, muitas vezes, porque nem sempre é possível, né? A gente ficar ali naquele ambiente, que pode ser um ambiente tóxico, pode ser um relacionamento parte o pior de nós, entre aspas, né? Pode ser uma coisa que nos machuque muito. Então, é possível. Eu acredito que seja possível, e eu estou falando isso da minha experiência com esse caso, por exemplo, que é possível você não ter contato físico e uma solução seria tomar os pais do coração. E aí vai de você tomar esses pais do coração ou não, né? É uma escolha. No final das contas, é como a gente resolve internalizar tudo isso, né? E se a gente vai querer internalizar ou não. Respondi? É isso, assim, acho que o mais importante é a gente saber do movimento de alma, né, por trás. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo um apitinho no fundo, é o cachorro que resolveu brincar com o brinquedinho dele agora. Tá bem agora e eu não consigo ir lá pra parar, então a gente vai ficar, se vocês estão, não sei se vocês estão ouvindo, eu tô ouvindo o apitinho do brinquedo. Tá baixinho, não Ah, tá que nada. bom. Então, o que eu tô comentando é que o mais importante é o movimento de alma. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se esconder atrás dessa frase também, né? Ah, eu fiz o meu movimento de alma e tá tudo bem. Não, às vezes a gente precisa fazer esse a mais, mas também não tem uma resposta pronta, né? Tem o que você tá no seu coração, como a Cintia colocou, né? Como você falou, né? Assim. Uma das coisas mais difíceis que já passei foi quando eu descobri que minha mãe tinha defeitos. Chorei dias, né? É muito. É essa quebra, né? Da gente tirar a mãe desse lugar, desse pedestal, né? Enfim. Mas, gente, é libertador. Tirar os pais né, o endeusamento dos pais é libertador, porque aí você também se dá tantas permissões depois. Lógico que não é para sair, né, descambando, mas é muito libertador você olhar os seus pais e falar, poxa, são pessoas normais e eu muito provavelmente errarei tanto quanto. Também sou, né? Assim, eu vejo eles como eu também sou produto disso, inclusive, né? Ou seja, a gente tira, sei lá, tinha esse texto do Bert que ele falava isso, né? Eu libero você das minhas expectativas, né? Porque são expectativas que eu criei de que não são pessoas comuns, né? Que são mais do que isso. É muito legal isso. Daniel colocou cá em Moçambique, muitos filhos rejeitam os pais por ter abandonado suas mães, esposas dos seus pais.
e tem mais ligação com as mães e elas fazem com que eles odeiem os seus pais. Ah, e a Luísa colocou aqui, isso se chama alienação parental. Bom, é isso, acho que a Luísa já respondeu. É alienação parental, assim. E é tão importante a gente também dar lugar, assim, a gente saber, né, que os pais têm às vezes essa dificuldade, ou por uma separação, por um divórcio, ou por, às vezes não é uma separação de corpos, mas é uma separação às vezes, né? Também a gente vê muitos casos de casais que estão casados, mas não estão casados de fato, né? E que um fica falando mal do outro. Então, é a gente saber que também nessa voz da mãe que reclama do pai é porque também tem algo dentro dela que precisa ser visto. E a gente, do nosso lugar de filho, entender que a gente não pode fazer nada, né? Uhum. Se colocar no lugar. Então, deixar isso com eles, né? E a gente ficar no nosso lugar de filho, se colocar no seu lugar mesmo, me colocar no meu lugar de filha mesmo, né? Então, é isso, né? E também entender que cada um faz aquilo que consegue fazer. Que é outra coisa que para mim foi. Sabe quando parece que. Não, meu Deus, é isso. Uhum, Cada uhum, um. As pessoas fazem aquilo que elas conseguem fazer. Por mais horrível que seja, mas foi o que elas deram conta de fazer. E lógico, né, não é para a gente ficar, como é que se diz? Concordando com tudo, falando, então, é porque, né, existem consequências e cada um, né, a gente tem que aprender também a tomar responsabilidade por aquilo que a gente faz e, se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir ver de uma outra forma. uhum. Mas é aquilo, as pessoas fazem aquilo que elas dão conta de fazer, o que era possível naquele momento. E a gente muitas vezes julga os nossos pais e fala, nossa, aquelas pessoas horríveis fizeram tudo aquilo para mim. Na verdade, se você for olhar, tem uma criança ferida dentro desse pai e dessa mãe que podem ter 70, 80 anos de idade, mas que lá dentro são crianças que estão Sim, procurando os próprios pais também. Então, é, perdidas procurando o pai e a mãe. Como a gente está, né, esperando esse carinho a conexão com os pais, ou tomar os pais, eles também estão procurando os próprios pais deles, por exemplo. É uma das grandes possibilidades que sim. muitas a gente encontra, né? No final das contas, somos todos crianças. Você sabe, então, e tem uma frase do Bert que eu acho linda, 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 que ele fala, né, que numa constelação a gente precisa encontrar o fluxo do amor. Em algum lugar ele parou. Por isso que a Uhum. gente tem o emaranhado aqui. Então, ele pode ter sido nos pais, nos avós. É lindo, assim, a gente pensar que existe esse fluxo do amor. Em algum lugar ele parou. Então, numa constelação é você buscar onde está, né, a fonte. E aí, da fonte, você conseguir ver todo esse caminho. Gente, eu tô vendo que tem várias perguntas aqui, não vou conseguir ler todas. Catarina perguntou quando os pais já morreram. É muito um movimento nosso de dentro, sabe? Então a gente consegue tomar os nossos pais, independente deles estarem vivos ou não, é um movimento de alma nosso, né? Esse curso que a Cíntia está fazendo com você, o de formação, é Constelação na Prática. Que mais? Romper a lealdade com os nossos. Eu tô lendo um sim ou não, gente, não fiquem bravos, porque a gente não vai conseguir ler tudo. Depois eu vou abrir de novo uma caixinha de perguntas, vocês podem colocar lá as perguntas, tá bom? E a gente volta, eu volto para responder, qualquer coisa a Cíntia volta também. Romper a lealdade com os nossos pais é libertador, mas um tanto difícil. E o que dizer da mãe bipolar? Eu acredito que é muito parecido com o que a gente estava falando antes, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa relacionada a isso, essa pergunta. Não, eu acho que também a gente chegou nessa conclusão quando a gente estava discutindo sobre a live. Foi isso que se aplica o movimento de tomar os pais e de aceitá-los como são, se aplica a todos esses casos difíceis, né? Todas essas situações em que né, a gente considera, né, a gente estava falando que é incomum, mas que são situações sérias, né? Sim, sim. Então,
Ó, vou ler mais um. Todos somos, a Karen colocou, somos todos reais e imperfeitos, inclusive nossos pais. Popes Popó colocou isso. Quando entendemos que todo ser humano é imperfeito, entendemos que nossos pais não são nem super-heróis nem monstros. Eles deram o que conseguiram dar. Que bom, ó, resumiu o que a gente está dizendo. Que bom, acho que a gente conseguiu passar esse recado. Sim, eu quero agradecer muitíssimo por você ter acordado tão cedinho para conversar comigo hoje, está disponível aqui. Quero agradecer todo mundo que acompanhou essa live. Eu vou deixar assim gravada, a live vai para o IGTV, aí vocês podem assistir ela aqui. Depois ela vai também para o YouTube, então fiquem tranquilos, porque eu vi uma pessoa também que perguntou, disse que chegou agora, não conseguiu ver o começo. E quero te agradecer, deixar você falar também suas palavras aí para a gente ir encerrando, porque daqui a pouco ele derruba a live, né? A gente fica no vácuo. Então, é um prazer, muito legal, muito gostoso. Agradeço não só aos ensinamentos, mas o curso. Eu moro em outro país e para mim foi muito difícil ter encontrado um curso que me permitisse me formar como consteladora. E quando as pessoas ficam com muita dúvida do online e não online, toda aquela. Para muita gente não é uma opção, entendeu? Não existe uma opção. E só de você ter a oportunidade já é, sabe, já é uma coisa que é uma benção. Então, o curso, para mim, caiu perfeitamente como uma benção. E só tenho a agradecer todas as aulas, os ensinamentos. É muito legal. Muito Bom. Ai, sim. E a gente vai continuar junto, é uma caminhada. Assim, ainda temos, né, alguns meses pela frente. Claro, tem bastante tempo. Poxa, só gratidão. Não tem o que dizer, Que sabe? bom, obrigada, querida. Não tenha dúvida. Quando as pessoas me perguntam, entre online e presencial, eu falo, o importante é que você faça algo, né? Hoje uma pessoa me perguntou isso. Eu não sei se o online vai me dar. Eu falei, puxa, essa resposta é muito dentro de você, porque às vezes não é o presencial que vai dar o que você quer, às vezes não é o online que vai dar o que você quer também. Então, você tem que olhar para isso, porque para mim é muito uma questão de dedicação, de estar presente, independente se é online ou se é presencial, você está presente no momento. O curso online, pelo menos o curso que a Cíntia faz, que ela faz comigo, tem todos os recursos, né? Assim, tem suporte, tem grupo de discussão, tem duplas para conduzir constelação, tem todos os recursos lá, né? Mas é realmente uma decisão muito pessoal. E como você falou, às vezes não é nem pessoal, é possibilidade, só tem essa possibilidade, né? Só tem essa possibilidade, mas graças a Deus que tem a possibilidade. Então Que bom. É muito bom. Maravilhoso. E eu te agradeço muito. Foi muito legal. Eu que agradeço. Eu agradeço você ter vindo. Ó, já está aparecendo aqui a contagem regressiva para a gente desligar. Gente, sigam a Cíntia. Tem o Insta dela aqui. Eu coloquei também o Insta dela no meu story. Sigam ela lá. Ela tem muitos conteúdos legais. Coloca ela das plantinhas dela, que é uma graça. A Cíntia está lá na Austrália. Vocês podem seguir ela lá também, tá bom? Um beijo. Sim, muito obrigada, viu, querida? Um beijo grande. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Como é que sai?